mudamos de assunto, a gente entra no último assunto da nossa matéria, do direito administrativo, que eu separei pra gente trabalhar nesse finalzinho da nossa última aula, que é a responsabilidade civil do Estado. Falei com vocês que também é, a meu ver, um tema extremamente importante para a prova. É um tema muito importante para a prova de direito administrativo, tá, gente? Normalmente, as provas de delegado de polícia civil cobram responsabilidade civil. A gente até brinca que quando a gente vai fazer o ORH, né, que é aquele evento de véspera, para as provas de delegado de polícia civil, eu sempre tenho alguma dica de responsabilidade civil do Estado, porque realmente sempre cai em prova, ou quase sempre aparece pra gente em prova. Então é um tema que a gente precisa trabalhar. A minha ideia é que a gente fique, então, essa próxima 1h30, né, esses próximos 3 blocos, falando de responsabilidade civil do Estado. Pessoal, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, a gente está pensando primeiro, antes de você anotar o que está aqui no nosso artigo, tá? No nosso material. A gente está falando daquelas hipóteses em que a administração pública ela tem um dever de indenizar quando ela causa danos a um terceiro. Então, o agente público, obviamente, que é ele quem atua ali, né, para a administração pública, ele pode, em determinadas situações, causar danos a um terceiro. E quando ele causa danos a um terceiro, surge esse dever de indenização. Nos termos que a gente vai ver aqui, surge o dever de indenização da administração pública perante aquele terceiro, perante aquela pessoa que sofreu aquele dano, que sofreu aquele prejuízo. Então, é sobre isso que a gente está falando. É aquela mesma ideia. Parte-se, né, da mesma ideia lá do direito civil, em que eu tenho que ressarcir um dano quando eu causo dano a outra pessoa, quando eu causo um prejuízo a outra pessoa, só que quando eu venho aqui para o direito administrativo para analisar esse dever de indenização, outros aspectos precisam ser analisados, né? Não é igual lá no direito civil, a responsabilidade civil lá do direito civil é muito diferente do que a gente estuda aqui. Por que a gente está pensando na administração pública, a gente está exercendo funções públicas, funções administrativas, os agentes públicos estão na qualidade de agentes públicos, então eu tenho que analisar todas essas características para conseguir entender. Esse instituto da responsabilidade civil do Estado, ele evoluiu muito ao longo do tempo dentro do direito administrativo. Então, durante um tempo no direito administrativo, se entendia que não havia que se falar, por exemplo, em responsabilidade civil do Estado. Entendia-se que a administração pública ela não tinha que se responsabilizar por danos causados a terceiros, porque era aquela ideia, né, de que a administração pública estava lá em cima, os particulares todos ali embaixo, numa posição bem abaixo da administração pública. Então tinha gente, durante muito tempo se defendeu, em outros países, aqui no Brasil a gente não teve isso, mas se defendeu a ideia de irresponsabilidade do Estado, o Estado não teria que se responsabilizar, enfim. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. No direito administrativo a gente inclusive costuma estudar essa evolução da responsabilidade civil do Estado para a gente chegar onde está hoje, que aí hoje no direito brasileiro nós adotamos, que é a responsabilidade civil objetiva. Então, não vou trabalhar essa questão da evolução histórica, eu quero pensar com vocês aqui já onde estamos hoje. Hoje, no Brasil, o direito administrativo adota a regra da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva, gente, que está colocada na nossa Constituição pelo artigo 37, parágrafo 6º. Então, artigo 37, parágrafo 6º, fala sobre essa responsabilidade civil. Você vai ver que eu vou trabalhar com bastante cuidado esse dispositivo, porque ele é muito importante pra gente, pra nossa prova, e ele vai trazer pra gente, ele não fala expressamente isso, mas ele traz pra gente a ideia de responsabilidade civil objetiva do Estado. O que significa falar que a responsabilidade civil ela é objetiva, gente? Significa dizer que é uma responsabilidade diferente da regra lá no direito civil. Se eu, Flávio, particular, te causo um dano, você também particular, a minha responsabilidade em regra é uma responsabilidade que lá no direito civil a gente chama de responsabilidade subjetiva, concorda comigo? Para que você peça uma indenização e para que eu tenha um dever de te indenizar desses prejuízos que eu te causei, você necessariamente precisa comprovar que eu atuei com dolo ou com culpa, não é isso? Você tem que comprovar que eu atuei com dolo ou que eu atuei com culpa para que eu tenha esse dever. Além de, obviamente, comprovar o dano, comprovar minha conduta, o nexo. Você tem que comprovar que eu atuei com dolo ou culpa para que eu tenha esse dever de te indenizar. Aqui no direito administrativo, não. A responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Então, não depende da comprovação de dolo ou de culpa. O que eu preciso comprovar? E aí eu vou pensar numa história pra gente conseguir enxergar, num exemplo pra gente conseguir enxergar. Mas o que eu preciso comprovar para que eu tenha uma responsabilidade civil do Estado, já que essa responsabilidade ela é subjetiva? Gente,
3 elementos simplesmente. Simplesmente é necessário que se comprove a conduta aqui do agente público, né, que causou esse dano. É necessário que se comprove um nexo, ou seja, a existência de um nexo dessa conduta com o dano que foi causado, com prejuízo, e obviamente eu preciso comprovar o dano. Então, comprovado conduta, nexo e dano, eu já tenho um dever de indenizar, eu já tenho uma responsabilidade civil do Estado. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Pensa comigo no exemplo para a gente conseguir enxergar. Eu acho que pensando no exemplo aqui, você consegue enxergar claramente do que a gente está falando. Imagina o seguinte, Maria estava atravessando a rua, foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em virtude desse atropelamento, Maria quebrou um braço, quebrou uma perna, vai ficar 3 meses sem poder trabalhar e ela precisa de uma indenização em virtude dos gastos que ela teve com médico e etc. e com que ela vai deixar de receber ao longo desses 3 meses que ela vai ficar sem trabalhar. Imaginemos que Maria é autônoma, Maria vai ficar sem trabalhar porque ela depende do trabalho dela para sobreviver. Maria quer pedir uma indenização, certo? Estamos falando de responsabilidade civil, correto? Correto. Primeira pergunta que eu te faço. Maria, ela vai ajuizar a ação, em face do Joãozinho, que é quem estava dirigindo aquela viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 2, vai ajuizar a ação em face da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ou 3, Maria vai ajuizar a ação em face do Estado do Rio de Janeiro, que é a pessoa jurídica nesse caso. Vou te adiantar algumas coisas, tá? A primeira coisa, não é em face do Joãozinho. Não é fácil do Joãozinho, a gente vai ver depois que o Joãozinho só responde na ação de regresso. Então, não, o Joãozinho tá fora da história. 2 ou 3, gente, letra B ou letra C? Maria vai ajuizar a ação em face da Polícia Civil do Rio de Janeiro ou ela vai ajuizar a ação em face do Estado do Rio de Janeiro? Do Estado do Rio de Janeiro. Flávia, por que não da Polícia Civil? Porque na nossa primeira aula a gente falou de órgão público e a gente viu que órgão público o quê, gente? Não tem personalidade jurídica. Órgão público não tem personalidade jurídica, não é pessoa jurídica, então não é ele que responde nessa ação. A ação judicial aqui, ele não tem capacidade processual para estar nessa ação, porque ele não tem personalidade jurídica, né? No caso, ela, né? A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, Maria vai ajuizar a ação em face de quem? Do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é pessoa jurídica e ele que vai responder nessa ação judicial. Então, Maria vai ajuizar uma ação de indenização, né, ou ação indenizatória, também poderia chamar de ação de reparação de danos, né, sinônimos para essa mesma ação. Maria vai ajuizar essa ação judicial em face do Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica. O que Maria precisa comprovar para que ela tenha um direito à indenização? Gente, esses 3 elementos que a gente está vendo aqui. Maria simplesmente precisa comprovar conduta, o nexo e o dano. O que ela vai comprovar aqui? Ela vai comprovar primeiro a conduta. O Joãozinho estava dirigindo a viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Joãozinho a atropelou e em virtude desse atropelamento ela sofreu um dano, ou ela sofreu vários danos. Comprovando conduta, nexo e dano, nós temos um dever de indenização por parte do Estado do Rio de Janeiro. Não há que se falar em dolo, não há que se falar em culpa. Então, a Maria não tem que comprovar que o Joãozinho queria atropelá-la, que ele estava com dolo. Não precisa comprovar que o Joãozinho atuou com negligência, imprudência, imperícia, atuou, ou seja, com algum tipo de culpa, porque aqui a responsabilidade ela é objetiva. Tá claro do que a gente está falando? Entendemos do que falamos? Ótimo. A gente precisa pensar um pouco mais e aprofundar um pouco mais nessa responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil, gente, ela se caracteriza por a gente não ter uma lei própria, igual a gente tem lá na improbidade administrativa, por exemplo. Responsabilidade civil, basicamente, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que você já colocou no seu caderno. A gente até tem um artigo lá no Código Civil que traz mais ou menos a mesma coisa que a Constituição, que é o artigo 43. Se você quiser dar uma lida no 43 também, ele é um pouco incompleto em comparação com o 37, parágrafo 6º da Constituição, mas são os 2 dispositivos que a gente tem. Artigo 43 do Código Civil, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E todo o resto que a gente precisa estudar, que a gente precisa trabalhar, são questões doutrinárias ou jurisprudenciais. Então, basicamente, o que eu vou ficar trazendo para vocês aqui são jurisprudências com relação ao tema e, principalmente, entendimentos doutrinários que, obviamente, podem aparecer para a gente em prova.
Estabelecemos o primeiro ponto, então. Então, hoje no Brasil, a nossa regra é a responsabilidade civil objetiva, não é necessária a comprovação de dolo, não é necessária a comprovação de culpa para que eu tenha um direito à indenização. Bora aprofundar um pouquinho mais nessa questão de responsabilidade civil do Estado. Primeiro ponto que eu separei aqui para a gente conversar, para a gente trabalhar, são os fundamentos aplicados ou são os fundamentos que justificam essa responsabilidade civil objetiva. Isso quem traz pra gente é a doutrina, tá, gente, do direito administrativo. E a doutrina, basicamente, ela vai trazer pra gente dois fundamentos que explicam a responsabilidade civil objetiva do Estado. Eu tenho, de um lado, o chamado princípio da repartição dos encargos, e eu tenho, de outro lado, a chamada teoria do risco administrativo. Então, são os dois fundamentos apontados pela doutrina para justificar a responsabilidade civil do Estado. Vamos entender um, que é o princípio que é mais simples, e depois a gente fala da teoria do risco administrativo. Primeira coisa, então, o primeiro fundamento que nós temos é esse chamado princípio da repartição dos encargos. O que esse princípio da repartição dos encargos vai estabelecer, gente? Para quem quiser colocar um conceito no caderno, coloca o conceito e depois a gente entende, eu te explico. Pode colocar o seguinte: a coletividade tem o dever de indenizar. A coletividade tem o dever de indenizar prejuízos causados pela administração pública. A coletividade tem o dever de indenizar prejuízos causados pela administração pública a determinados particulares. Prejuízos causados pela administração pública a determinados particulares. Ponto. Faz isso através dos cofres públicos. Faz isso através dos cofres públicos. Pessoal, o que acontece aqui? O que a doutrina traz para a gente entender essa responsabilidade civil do Estado? A doutrina vai trazer para a gente o seguinte: vamos imaginar esse caso da Maria. Maria foi atropelada pela viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Você concorda comigo que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quando ela atua, ela está atuando buscando o interesse da coletividade? Todo órgão público e toda entidade, órgão público e agentes públicos da administração pública sempre tem que buscar o interesse da coletividade, o interesse público, né, gente? Infelizmente, às vezes, existe um desvio de função aqui, um desvio de poder aqui, mas a ideia, pensando no fantástico mundo do direito administrativo, é que toda administração pública sempre atua buscando o interesse da coletividade. Então, quando a Polícia Civil ela está atuando, buscando o nosso interesse, buscando o interesse da coletividade e causa danos a alguém, nesse caso causa um dano, um prejuízo a Maria, nós, coletividade, temos que ressarcir Maria desse prejuízo. Porque não é justo que todo mundo seja beneficiado dessa conduta e a Maria sofra um prejuízo sozinha. Então, qual que é o nosso dever? Repartir os encargos com a Maria, ou seja, repartir os prejuízos com a Maria. Então, esse princípio da repartição dos encargos simplesmente estabelece isso. A gente tem que repartir o prejuízo que a Maria sofreu e a gente faz isso como? Através dos cofres públicos. Não tem como cada um depositar R$1 na conta da Maria. Porque são várias Marias, são várias pessoas, né, que sofrem danos em virtude da atuação da administração pública. Então, como que essa indenização, como que esse ressarcimento vai se dar? Através dos cofres públicos. O Estado do Rio de Janeiro paga para Maria aqueles prejuízos que ela sofreu. Então, o princípio da repartição dos encargos. Simples, normalmente quando aparece em prova, aparece simplesmente ele, um conceito, enfim, desse princípio da repartição dos encargos. Segundo fundamento que a doutrina aponta para essa responsabilidade civil do Estado é a chamada teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, gente, aparece muito pra gente em prova, eu quero que você tome muito cuidado com ela, tá? O que a teoria do risco administrativo ela vai dizer? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso que eu coloquei no material aqui pra vocês. A teoria do risco administrativo, ela vai me dizer que essas pessoas jurídicas que a gente vai analisar, que estão lá no parágrafo 6º, o parágrafo 6º ele fala da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, daqui a pouco a gente fala sobre elas, essa teoria do risco administrativo fala que quando essas pessoas jurídicas, elas assumem o exercício da função administrativa, elas assumem também os riscos inerentes a essa função. Então, a pessoa jurídica, quando assume o exercício da função administrativa,
assume também os riscos inerentes a essa função. E quando ela assume os riscos inerentes a essa função e um desses prejuízos e um desses riscos acontecem, ela tem o dever de indenizar. Então, eu tenho também esse dever da própria pessoa jurídica, no nosso exemplo aqui da Maria, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado ele tem o dever de indenizar em virtude da teoria do risco administrativo. Então, para quem quiser colocar um conceito, se não colocou um conceito ainda, pode colocar assim. As pessoas jurídicas previstas no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, as pessoas jurídicas previstas no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ao assumirem a função administrativa, assumem também os riscos inerentes a essa função. Então, quando essa pessoa jurídica ela assume o exercício da função administrativa, ela está assumindo também os riscos inerentes quando ela vai prestar aquela função, né, exercer aquela função. Tranquilo, gente? Então, teoria do risco administrativo justifica essa responsabilidade civil do Estado, é um dos fundamentos para a responsabilidade civil do Estado. A teoria do risco administrativo, gente, ela é importante por quê? Porque ela é a nossa regra no Brasil. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado se fundamenta, se justifica, além do princípio da repartição dos encargos, pela teoria do risco administrativo. Porque essa teoria do risco administrativo, gente, admite o que a gente chama de excludentes de responsabilidade. O que seriam os excludentes de responsabilidade? E daqui a pouco eu vou abrir um tópico só para falar desses excludentes, tá? O que seriam os excludentes de responsabilidade? São determinadas situações em que a administração pública não tem o dever de indenizar. A administração pública, em determinadas situações, ela não tem o dever de indenizar porque, por algum motivo, eu não consigo comprovar esses 3 elementos que a gente viu aqui. Em determinadas situações, eu não tenho, num caso concreto, conduta, nexo e dano. Em determinadas situações, falta esse nexo entre a conduta do agente público e o dano que o particular sofreu. E isso é o que a gente chama de excludente de responsabilidade. Imagina uma situação em que a Maria, pensando nesse exemplo que eu te dei, dela ter sido atropelada, Maria, ela não foi atropelada agora por uma viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Maria queria se matar e Maria pulou na frente da viatura. Você concorda comigo que quando a Maria ela pula na frente dessa viatura, essa conduta do Estado, do agente público, não tem nexo com o dano que ela sofreu? Porque, na verdade, foi a própria Maria que se causou aquele dano. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um excludente de responsabilidade. E é por isso que no Brasil a gente adota a teoria do risco administrativo. Porque na teoria do risco administrativo é possível a alegação, né? É possível alegar os chamados excludentes de responsabilidade. Tá clara essa questão de teoria do risco administrativo? E por que eu tô batendo tanto na tecla de que no Brasil a gente adota a teoria do risco administrativo, que admite esses excludentes de responsabilidade? Porque existe uma outra teoria, que é a chamada teoria do risco integral. Então, no direito administrativo também existe uma teoria, que é a chamada teoria do risco integral. Qual que é a diferença da teoria do risco integral para a teoria do risco administrativo? Na teoria do risco integral, gente, não se admitem excludentes de responsabilidade. Então, na teoria do risco integral, não se admite excludentes de responsabilidade. Na teoria do risco integral, se a gente seguisse a teoria do risco integral como regra aqui no Brasil, nessa situação em que a Maria, ela pula na frente da viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com o intuito, com a intenção de se matar e se causa um dano, né, e se machuca e etc., ainda assim o Estado teria que se responsabilizar. O Estado teria que se responsabilizar por quê? Porque neste caso, se eu adotasse, né, a teoria do risco integral, não existiria essa possibilidade de se alegar esse excludente de responsabilidade. O que a gente vai ver no próximo bloco é o que a gente chama de fato exclusivo da vítima. A teoria do risco integral, pessoal, não é a nossa regra no Brasil. A nossa regra no Brasil, a gente já falou, é a teoria do risco administrativo.
A teoria do risco administrativo é a nossa regra no Brasil. A teoria do risco integral, ela não é aplicada como regra, ela só vai ser aplicada em 3 situações específicas de acordo com a doutrina. Só nessas 3 situações que a gente tem aqui, que a gente enumerou aqui, é que eu tenho a aplicação da teoria do risco integral no Brasil. Quais são essas hipóteses, gente? Dano nuclear. Então, se a União, como a União é responsável pela questão de atividades nucleares e fiscalização dessas atividades, se eu tenho um dano causado, um dano nuclear, a União ela tem essa responsabilidade integral, não se admite excludente de responsabilidade. Dano ambiental, quando o ente federativo ele causa um dano ambiental, não há que se falar então em excludente de responsabilidade. Ou também atos terroristas ou atos de guerra em aeronaves brasileiras. A gente tem uma lei, na verdade 2 leis, essas leis específicas não caem na sua prova, tá? Mas a gente tem 2 leis em que a União ela assume os riscos inerentes a atos terroristas e atos de guerra em aeronaves brasileiras. Nestes 2 casos, então, atos terroristas ou de guerra em aeronaves brasileiras, ainda que o dano seja causado, obviamente, por um terceiro, né, um terrorista qualquer, a União, ela assume esse risco, a União, ela vai se responsabilizar. Essas 3 hipóteses são as nossas exceções à teoria, em que eu adoto a teoria do risco integral. Qual que é a nossa regra, gente? Teoria do risco administrativo. Pessoal, vamos lá. Então, para a gente continuar. Então, a gente entendeu, né, aqueles fundamentos que a doutrina traz para a gente para a responsabilidade civil do Estado. Eu tenho o princípio da repartição dos encargos e tenho também a teoria do risco administrativo. Chamei a atenção de vocês que é importante que a gente tome esse cuidado com a teoria do risco integral. Eles podem tentar confundir isso na hora da prova, misturar essas 2 teorias. A teoria do risco integral a gente só adota excepcionalmente no Brasil, enquanto que a nossa regra é a teoria do risco administrativo. Porque a teoria do risco administrativo, como eu disse para vocês, admite os chamados excludentes de responsabilidade. Entendido isso, a gente precisa trabalhar esses excludentes de responsabilidade. Eu preciso entender com vocês quais são os excludentes de responsabilidade que podem aparecer para a gente em prova. Basicamente, a gente tem esses 3 excludentes de responsabilidade. Caso fortuito ou força maior, vou explicar cada um deles com vocês, tá? Caso fortuito ou força maior, fato exclusivo de terceiro e fato exclusivo da vítima. Então, nessas 3 hipóteses que a gente tem aqui, que a doutrina vai apontar para a gente, a doutrina que traz para a gente esses excludentes, eu excluo a responsabilidade da administração, a responsabilidade civil do Estado, porque, de alguma maneira, eu vou romper aqueles 3 elementos. Eu não tenho aqueles 3 elementos que a gente viu que eu preciso comprovar, né? Que são conduta, nexo e dano. Vamos entender basicamente cada um desses excludentes de responsabilidade. Pessoal, o primeiro excludente que pode aparecer para a gente em prova é o caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Qual que é o cuidado que eu quero que você tenha aqui? A depender do livro que você estiver estudando, o autor ele vai trazer um conceito de caso fortuito, ele vai trazer um conceito de força maior. Só que esses conceitos no direito administrativo, eles não são claros. A gente tem alguns autores que vai entender que caso fortuito é um evento imprevisível e inevitável da natureza e que força maior é um evento imprevisível e inevitável do homem, e enquanto que outros autores vão entender exatamente o contrário. Vão falar que força maior é um evento imprevisível e inevitável da natureza e que caso fortuito é um evento imprevisível e inevitável do homem. O José dos Santos Carvalho Filho, que é importante pra gente, eu já falei dele aqui várias vezes ao longo dessas nossas aulas, ele fala que é besteira a gente tentar diferenciar. Ele entende, né, que como a gente tem essa divergência na doutrina do que seria caso fortuito, do que seria força maior, o mais razoável é a gente entender um conceito geral. Basicamente, quando a gente está falando de caso fortuito ou força maior aqui, a gente está pensando em algum evento imprevisível e inevitável. E aquele evento imprevisível e inevitável leva aquele dano. Se aquele prejuízo, então, foi causado por um evento imprevisível e inevitável, na maioria das vezes a gente vai pensar em eventos imprevisíveis e inevitáveis da natureza, eu tenho um excludente de responsabilidade. Então, por exemplo, não tem como eu pedir indenização para o Estado ou para o município se, vamos imaginar, eu estiver saindo daqui hoje, caiu uma chuva de granizo e amassar meu carro inteiro. Porque não é o município, não foi uma atuação do município, não foi uma atuação do Estado, não foi atuação da União. Você concorda comigo?
Foi um evento imprevisível, inevitável da natureza, que me causou um dano, então não tem como eu pedir indenização. Então, excludente de responsabilidade, né? Eu excluo a responsabilidade na primeira hipótese do caso fortuito ou força maior. Segundo excludente de responsabilidade que a doutrina aponta para a gente é o fato exclusivo de terceiro. Fato exclusivo de terceiro. O fato exclusivo de terceiro vai acontecer quando aquele prejuízo, quando aquele dano que a pessoa sofreu, que a pessoa teve, ele foi causado por uma atuação de um terceiro. Foi causado por uma atuação de uma outra pessoa que não um agente público, integrante da administração pública. Aquela pessoa que não tem ligação com a administração pública foi quem causou o dano. Então, se eu não tive uma atuação, quando eu falo administração pública aqui, tô falando das pessoas jurídicas que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que prestam serviço público. Então, quando aquela atuação não foi causada por um agente dessa administração, dessa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que presta serviço público, não tem por que essa pessoa jurídica se responsabilizar. Concorda comigo? Não tem por que ela se responsabilizar, porque nesse caso eu não tenho uma ligação, eu não tenho um nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido. Foi um terceiro, foi uma outra pessoa que causou aquele dano. Te dou um exemplo que você consegue enxergar claramente isso. É uma decisão do STJ de muito tempo atrás, em que o STJ foi analisar a seguinte situação. Maria estava dentro de um ônibus de transporte público, indo trabalhar. O ônibus de transporte público parou num semáforo vermelho, né, no sinal vermelho, e tinha uma pessoa na calçada, que era o Joãozinho, que, sei lá por que cargas d'água, estava tacando pedra nos ônibus que passavam. Então o Joãozinho estava lá tacando pedra nos ônibus, quando os ônibus passavam. O ônibus estava parado no sinal vermelho, o Joãozinho tacou uma pedra da calçada, essa pedra entrou pela janela e bateu na cabeça da Maria. Maria sofreu dano, sofreu prejuízo em virtude obviamente, dessa pedra que bateu na cabeça dela. Maria, gente, ela pode pedir uma indenização, ela poderia, nesse caso, pedir uma indenização para a concessionária de serviço público, para a pessoa jurídica de direito privado que estava prestando aquele serviço de transporte público? Não. Não por quê? Porque não foi uma conduta da concessionária, do agente da concessionária que levou ao dano. Quem causou aquele dano foi um terceiro, foi uma pessoa que não tinha nada a ver com a concessionária, não tinha nada a ver com a Maria que causou aquele dano. Então, eu tenho também um excludente de responsabilidade. E, por fim, o último excludente de responsabilidade que nós temos é o fato exclusivo da vítima. Fato exclusivo da vítima. O fato exclusivo da vítima, gente, vai acontecer quando a própria vítima se causou dano. Então, quando a própria vítima se causa o dano, quando aquela conduta que causou o dano foi uma conduta da própria vítima, da pessoa que sofreu aquele dano, aquele prejuízo, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês no final do nosso bloco passado. Maria, ela não estava simplesmente atravessando a rua, mudando o nosso exemplo. Maria queria se matar, viu que estava vindo uma viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e pulou na frente dessa viatura. Você concorda comigo que não foi a Maria sofrendo aquele dano por uma conduta do agente estatal, mas sim por uma conduta dela própria que levou aquele dano? Há que se falar em responsabilidade civil do Estado nesse caso? Também não. Fato exclusivo da vítima também é, então, pra gente, um excludente de responsabilidade. Então, quando a gente fala de excludentes de responsabilidade, esses excludentes, a gente viu, eles só são possíveis porque nós adotamos no Brasil como regra a teoria do risco administrativo, porque se a gente adotasse a teoria do risco integral, não existiriam esses excludentes de responsabilidade. A gente pode apontar como excludentes, então, caso fortuito ou força maior, fato exclusivo de terceiro ou fato exclusivo da vítima. Tá claro? Tranquilo esses excludentes de responsabilidade? Beleza. Duas observações que a gente precisa fazer aqui, dois pontos que a gente precisa entender para a gente passar para um outro tópico dentro da responsabilidade civil do Estado. Primeiro ponto, gente, primeira observação, eu quero falar, e é uma decisão que provavelmente você já ouviu falar dela, mas que eu não posso deixar de trabalhar, que é a questão da morte do preso no presídio. Então, quero trabalhar com vocês essa decisão do STF. Essa decisão aparece lá no informativo 819 do STF. O STF foi analisar a história da responsabilidade ou não, né, em virtude da morte do preso no presídio. Deixa eu te contar essa história, caso você não conheça essa história, deixa eu te contar o que aconteceu e aí eu te conto a decisão do STF. Seguinte, um preso em um presídio,
morreu na cela no decorrer de uma noite, né? O dia amanheceu, o preso apareceu morto lá na cela dele, apareceu morto por asfixia, com um negócio no pescoço. Fizeram todos os exames naquele preso para tentar descobrir se ele próprio tinha se matado, né? Se era um caso de suicídio, ou se uma outra pessoa, se um terceiro tinha matado aquele preso, né? Se era caso de homicídio. Não conseguiu se chegar a uma conclusão naquele exame. Não se chegou à conclusão se era caso de suicídio ou se era caso de homicídio. Só se sabia que aquele preso apareceu morto lá na cela dele. A família do preso, inconformada com aquela situação, ajuizou uma ação de indenização com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, com base na teoria do risco administrativo, pedindo indenização em virtude da morte do preso no presídio. Né? O preso morreu, estava lá no presídio, apareceu morto do nada, a família não concordou, a família quis pedir uma indenização. O estado, era o estado do Mato Grosso do Sul, não me lembro agora qual dos dois que era, eu sempre confundo essa decisão, qual se era Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas enfim, o estado, pessoa jurídica de direito público, que é quem estava respondendo como réu naquela ação de indenização, o estado alegou que ele não haveria que responder, que ele não tinha responsabilidade civil, porque se tratava de um excludente de responsabilidade. O estado falou, olha, se o preso se matou, é suicídio, é fato exclusivo da vítima. Isso é o que o Estado alegou, tá? Não foi o que o STF decidiu, tô só te contando a história. Então o Estado falou, olha, se ele se matou, é fato exclusivo da vítima, excludente de responsabilidade. Se outra pessoa matou ele, homicídio, fato exclusivo de terceiro. O Estado também não tem nada a ver com isso. Então, o Estado, alegando a teoria do risco administrativo, alegando o 37, parágrafo 6º, ele disse que ele não teria responsabilidade civil. Qual que foi a decisão do STF final, gente? Na verdade, o STF confirmou outras decisões de outras instâncias, mas qual que foi, no final das contas, a decisão do STF? O STF falou, olha, Estado, você está muito enganado. Você está muito enganado, Estado, porque nessa situação nós temos um preso em um presídio. O preso, quando ele é colocado em um presídio, é criado entre esse preso e o Estado aquilo que nós chamamos de relação de custódia. Então, entre o preso no presídio e o Estado, firma-se uma relação de custódia em que o Estado está assumindo a garantia da integridade física e, inclusive, moral daquele preso. Então, em virtude dessa relação de custódia, o Estado assume a garantia da integridade física e da integridade moral daquele preso. E se nessa relação de custódia, então o Estado tem um dever específico de cuidado com aquele preso, se nessa relação de custódia, por algum motivo, aquele preso sofre um dano, o Estado vai ter sim que se responsabilizar. O STF decidiu que sim, existe responsabilidade civil objetiva do Estado em virtude da morte do preso no presídio. Então, existe responsabilidade civil objetiva do Estado em virtude da morte do preso em um presídio. E mais, o STF falou, olha, não estamos dizendo aqui que a gente não está adotando a teoria do risco administrativo, não, tá? Não significa dizer que a gente está pensando em teoria do risco integral nessa decisão. A teoria continua sendo a teoria do risco administrativo. A questão é que eu não posso alegar esse excludente de responsabilidade neste caso, porque eu tenho uma relação de custódia. O Estado tinha um dever de garantir a integridade física do preso, descumpriu esse dever, então o Estado vai ter que se responsabilizar. Tá claro, gente? Cuidado com essa decisão do STF. E aí, só aprofundando um pouco mais, o STF trouxe também possibilidades em que eu não tenho uma responsabilidade no caso da morte do preso, quando aquela morte ela não se deu em virtude da relação de custódia. Então, imagina que um preso, ele já demonstrava, por exemplo, que ele tinha algum problema psicológico, o Estado tenta de todas as maneiras garantir que ele não venha se ferir, que ele não faça nada demais, o Estado toma todos os cuidados com ele naquele presídio e mesmo assim ele dá um jeito e se mata. Se o Estado tenta de todas as maneiras evitar aquele dano e não consegue, aí a gente não fala em responsabilidade civil do Estado. Então, o Estado tentou de todas as maneiras evitar aquele dano, mas ele não conseguiu evitar o dano, tudo bem, não tem responsabilidade civil. Agora, se o Estado não toma os cuidados necessários para evitar aquele dano, temos sim responsabilidade civil do Estado. Tá claro? Informativo 819 do STF. E por fim, segunda observação, gente, eu quero só entender com vocês o que seriam os atenuantes de responsabilidade.
O que acontece aqui? Até então, a gente está falando de excludentes de responsabilidade. A gente está pensando no caso fortuito ou força maior, no fato exclusivo de terceiro, no fato exclusivo da vítima, em que eu excluo a responsabilidade civil do Estado por eu não ter aquele nexo existente entre a conduta do Estado e o dano sofrido. Acontece que em determinadas situações, no caso concreto, eu tenho uma conduta do agente estatal que junto, por exemplo, com a conduta da vítima levam ao dano. Então, aqui eu não tenho só uma conduta do agente e eu não tenho só uma conduta da vítima. Eu tenho um conjunto dessas duas condutas. Essas duas condutas juntas levaram aquele dano, levaram aquele prejuízo. Há que se falar nesse caso, gente, em excludentes de responsabilidade? Não, porque o fato não foi exclusivo da vítima, não foi só a vítima que causou o dano. Então não tem por que se falar em excludente, não tem por que se excluir a responsabilidade totalmente do Estado nesse caso, porque o Estado contribuiu de alguma maneira com aquele prejuízo. Então o que nós temos nesse caso? Atenuantes de responsabilidade. Os atenuantes de responsabilidade, gente, é como se eu tivesse com causas, é como se eu tivesse duas causas que levam ao dano. E aí a responsabilidade civil do Estado vai existir, só que, obviamente, vai ser uma responsabilidade proporcional à conduta do agente estatal. Então, no caso concreto, o juiz, vamos imaginar numa ação de indenização, ele vai analisar o quanto disso foi causado pelo Estado, o quanto disso foi causado pela vítima. E, de forma proporcional, ele determina a indenização do Estado. Tá claro? É a única diferença, acho que o próprio nome mostra, né? Excludente de responsabilidade exclui a responsabilidade civil do Estado. Atenuante de responsabilidade atenua a responsabilidade civil do Estado. Claro? Tranquilo? Beleza. O que mais que a gente tem que trabalhar, pessoal? Então, entendemos que a gente adota a teoria do risco administrativo como regra, entendemos esses excludentes de responsabilidade. Eu quero começar a trabalhar com vocês agora o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Falei com vocês que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição que traz pra gente todos os elementos relativos à responsabilidade civil do Estado, não é isso? Tem o 43, o artigo 43 lá do Código Civil também, mas o nosso foco principal aqui é o artigo 37, parágrafo 6º. O que o artigo 37, parágrafo 6º diz? Vou ler ele uma vez com vocês, mas depois eu quero ir analisando cada ponto desse parágrafo, tá? Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, ele fala que essas pessoas jurídicas, né, de direito público ou de direito privado que presta serviço público, responde pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causam a terceiros, e aí depois ela fala que o responsável, né, que seria aquele agente público, ele vai responder no direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, o que eu preciso fazer com vocês aqui? Eu preciso entender cada ponto desse artigo 37, parágrafo 6º. Como ele é o nosso dispositivo principal aqui nesse assunto, eu preciso aprofundar com vocês e entender o que cada ponto desse parágrafo 6º está dizendo, aprofundar, trazer alguma decisão importante, alguma jurisprudência, né? Algum entendimento doutrinário que seja importante para a gente aqui. Tá? Então vamos começar a trabalhar o parágrafo 6º, eu vou trabalhando pedacinho por pedacinho para no final você conseguir entender esse conjunto todo do artigo 37, parágrafo 6º. A gente começa falando das pessoas jurídicas. Quais são as pessoas jurídicas, gente, que têm essa responsabilidade civil objetiva do parágrafo 6º do artigo 37? Duas pessoas jurídicas diferentes. Ou a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Então, são duas as pessoas jurídicas, duas as espécies, né, de pessoas jurídicas que têm essa responsabilidade civil objetiva. Quando a gente fala da pessoa jurídica de direito público, de quem que a gente está falando? Pensa comigo em todas as pessoas jurídicas de direito público que a gente já trabalhou lá na nossa primeira aula e que a gente precisa pensar que tem essa responsabilidade objetiva. Primeiro, os entes federativos, né? Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Na administração pública indireta, quem que é de direito público que a gente também vai pensar aqui? Autarquias, fundações públicas de direito público. Então, além dos entes federativos, as autarquias e as fundações públicas de direito público, todas elas são pessoas jurídicas de direito público, então têm responsabilidade civil objetiva.
Então, se mudando o nosso exemplo da Maria, a Maria estivesse atravessando a rua e ela fosse atropelada, por exemplo, por um carro do Banco Central, o Banco Central, que é uma autarquia, tem responsabilidade civil objetiva. Mesmo esquema, mesma coisa que a gente está vendo aqui quando fala do Estado. Tranquilo? Além das pessoas jurídicas de direito público, também tem responsabilidade objetiva, porque também estão previstas lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Pessoal, quem são essas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público? Vamos pensar em tudo que a gente já trabalhou ao longo dessas nossas aulas. A gente, nas nossas últimas 4 aulas, nas nossas 4 aulas anteriores, a gente trabalhou pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Pensa comigo primeiro em quem? Vamos pensar na administração indireta lá na nossa primeira aula. Eu tenho 3 entidades que são pessoas jurídicas de direito privado. Quais são elas? Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. Então, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado são pessoas jurídicas de direito privado. Qual que é o cuidado que eu preciso que você tenha aqui? Empresas públicas e sociedades de economia mista, elas podem prestar 2 tipos de atividade. A gente viu isso lá na nossa primeira aula. Lá na nossa primeira aula, a gente viu que empresa pública e sociedade de economia mista, ou elas são criadas para prestar um serviço público, ou elas são criadas para explorar atividade econômica. Então, ou eu crio uma pessoa jurídica de direito privado para prestar um serviço público, por exemplo, Correios, ou eu crio uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, para explorar atividade econômica, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela só fala das empresas públicas e sociedades de economia mista que prestarem serviço público. Porque a Constituição fala pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Então, quem é que tem responsabilidade civil objetiva? Empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público. Flávia, e as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica? Não tem responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil delas é a que você estuda lá no Direito Civil com o Bruno. Então, lá no Direito Civil, quando você estiver falando de responsabilidade civil entre particulares, eu tenho, então, as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, porque apesar delas integrarem a administração indireta, elas não estão previstas aqui no artigo 37, parágrafo 6º. Tá claro? Então, pensando na administração indireta, que se enquadra nesse nosso ponto, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, a gente vai ter, então, empresa pública que presta serviço público, sociedade de economia mista que presta serviço público e fundações públicas de direito privado. Fundação pública, a gente não precisa discutir o objeto, porque a fundação sempre é criada por alguma função social, que se assemelharia, então, ao serviço público, então, tudo bem. Então, empresa pública que presta serviço público, sociedade de economia mista que presta serviço público, fundações públicas de direito privado. Quem mais, gente? Essas são as da administração pública indireta. Beleza, terminamos a administração indireta. Mas ainda existem outras pessoas jurídicas de direito privado que também prestam serviço público, que a gente falou na nossa última aula. Basicamente, o que a gente discutiu sobre o que a gente falou na nossa última aula, gente? Serviços públicos. E quando a gente vê aquela forma de delegação, aquelas formas de delegação de serviços públicos para iniciativa privada, eu tenho também, então, uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Tenho. Então, se enquadram aqui também as concessionárias e as permissionárias de serviço público. As concessionárias e permissionárias de serviço público, permissionárias quando forem pessoas jurídicas, elas também têm responsabilidade civil objetiva. Então, se o município do Rio de Janeiro delega a prestação do serviço de transporte público para uma concessionária de serviço público, essa concessionária, gente, ela passa a ter responsabilidade civil objetiva. Essa concessionária, se atropelar a Maria estiver atravessando a rua e for atropelada por um ônibus de uma concessionária de transporte público, Maria vai ajuizar a ação em face da concessionária de transporte público, porque ela tem essa responsabilidade civil objetiva.
Então, a administração direta, os entes federativos têm responsabilidade objetiva. A administração indireta tem responsabilidade objetiva as autarquias, as fundações públicas de direito público e também as de direito privado, as empresas públicas que prestam serviço público, sociedades de economia mista que prestam serviço público, concessionárias e permissionárias de serviço público. Concessionária e permissionária não faz parte da administração pública, né? Nem direta nem indireta. Mas por prestarem serviço público, também se enquadram aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tá claro? Beleza? Posso aprofundar um pouquinho ainda dentro dessa questão das pessoas jurídicas? Imagina comigo o seguinte. Imagina que Maria estava atravessando a rua, foi atropelada por um carro do INSS. INSS que é uma autarquia federal, tá? Maria estava atravessando a rua, o carro do INSS com o agente do INSS dirigindo aquele carro, exercendo a sua função, atropelou Maria. Maria sofreu danos, Maria quer pedir uma indenização. Já vimos que Maria vai ajuizar a ação em face da autarquia, vai ajuizar a ação então em face do INSS. Só que imagina que nessa ação que Maria ajuizou em face do INSS, esse instituto, né, essa autarquia, alega que não tem condições de arcar com aquela indenização. Então, o INSS vai virar para Maria e falar: Maria, eu sei que eu tenho que te pagar, eu sei que eu te causei dano, eu sei que eu tenho responsabilidade civil objetiva por causa do artigo 37, parágrafo 6º, eu sei disso tudo, Maria. O problema é o seguinte: não tenho dinheiro. Não tenho condições de te pagar, eu não tenho dinheiro para te pagar, então eu não posso arcar com essa indenização. Pessoal, se essas entidades que têm essa responsabilidade aqui, tanto as da administração indireta quanto concessionárias ou permissionárias de serviço público, se elas não tiverem condições de arcar com a indenização, vai surgir aquilo que a doutrina chama de responsabilidade subsidiária. Então, se as entidades da administração pública indireta ou as concessionárias ou permissionárias de serviço público não tiverem condições de arcar com a indenização, surge a responsabilidade subsidiária da administração direta. Então, nesse caso, como o INSS ele é uma autarquia federal, surgiria a responsabilidade de quem? Da União. Pensando numa concessionária, naquela história em que o município do Rio de Janeiro delegou o transporte público para uma concessionária. Se essa concessionária de transporte público não tem condições de arcar com a indenização, surge a responsabilidade subsidiária de quem? Do estado, do município do Rio de Janeiro. Se foi o município que delegou, ele que arca com essa responsabilidade subsidiária. Cuidado para a gente finalizar, a responsabilidade aqui ela é subsidiária, tá? Ela não é solidária. Porque se eu dissesse que a responsabilidade era solidária, eu estaria te dizendo que Maria podia, por exemplo, ajuizar a ação em face do INSS, em face da União ou em face dos dois. E não é verdade. Ela vai ajuizar a ação em face da autarquia. A autarquia vai responder de forma primária, a autarquia tem responsabilidade primária. Se não der certo, se a autarquia não tem condições, aí sim chama o ente federativo. Então é uma responsabilidade subsidiária. Tá claro? Beleza? Então você já entendeu e a gente já consegue marcar na prova quais são as pessoas jurídicas que têm responsabilidade civil objetiva aqui do artigo 37, parágrafo 6º. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Bora finalizar nossa aula e, consequentemente, nosso curso, pessoal. Então, a gente está falando do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Entendemos as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público. A gente ainda tem que continuar, como eu disse, trabalhar outros elementos do parágrafo 6º lá do artigo 37. Então, o 37, parágrafo 6º, ele começa falando que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, ok, já entendemos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Quero entender com vocês primeiro a questão dos danos, né? Quais são esses danos, e depois a gente fala sobre os agentes nessa qualidade. Quando a gente fala dos danos, gente, a primeira coisa que é importante a gente entender é que esses danos que vão ensejar a responsabilidade civil do Estado, eles são danos, eles devem ser danos anormais e específicos. Então, os danos, para que eu tenha essa responsabilidade civil do Estado, eles precisam ser danos anormais e eles precisam ser danos específicos.
Fábio, o que seria um dano anormal? O que seria um dano específico? O dano anormal é aquele dano que não decorre simplesmente da vida em sociedade. A nossa vida em sociedade, ela traz pra gente determinados danos. Você concorda comigo? A gente sofre pequenos prejuízos ao longo da nossa vida em sociedade. Esses danos ligados ao risco social, né, à vida em sociedade, eles não ensejam a responsabilidade civil objetiva do Estado. O que vai ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado são danos anormais. São danos diferentes dos danos que a gente sofre na vida em sociedade. Vou te dar um exemplo só para você conseguir enxergar. Eu como professora, eu recebo por hora aula, concorda comigo? Então, a quantidade de aulas que eu dou, eu recebo com base naquelas horas de aulas que eu dei. Eu posso pedir responsabilidade civil do município que eu moro em Belo Horizonte. Eu posso ajuizar uma ação pedindo responsabilidade civil para o município de Belo Horizonte, indenização para o município de Belo Horizonte, porque eu fico todos os dias parado 2 horas no trânsito e durante essas 2 horas eu estou perdendo dinheiro porque eu poderia estar dando aula e eu não estou dando aula? Não. Não por quê, gente? Porque é a vida em sociedade. O município vai virar pra mim e falar, querida, se você não quer pegar trânsito, muda. Vai pra outro lugar. Mora mais perto do trabalho. Quem mandou você morar longe? Então, esses danos, esses prejuízos que eu sofro na vida em sociedade, eles não ensejam responsabilidade civil objetiva. O dano aqui, ele tem que ser, então, anormal. E além de ser um dano anormal, ele precisa ser um dano específico. O que significaria ser um dano específico? Eu tenho que ter um dano que é causado a uma pessoa ou a um grupo determinado de pessoas. Então, o dano para ensejar a responsabilidade civil objetiva do artigo 37, parágrafo 6º, ele tem que ter sido de uma pessoa, causado a uma pessoa ou a um grupo determinado de pessoas. O dano, gente, ele não pode ser geral. Um dano geral seria aquele dano que toda a sociedade, que toda a coletividade está sofrendo junto. Se o dano é geral, se é todo mundo sofrendo do mesmo jeito, não tem que se falar em responsabilidade civil do Estado com base no 37, parágrafo 6º. Porque se ele é um dano para todo mundo, se todo mundo está sofrendo aquele prejuízo, não há que se falar em responsabilidade porque eu não tenho um daqueles fundamentos que é aquele princípio da repartição dos encargos. Lembra que a gente falou há 2 blocos atrás, quando a gente começou a falar de responsabilidade civil, do princípio da repartição dos encargos, que era um fundamento para a responsabilidade civil do Estado? O que a gente viu? Que esse princípio da repartição dos encargos, ele estabelece que uma pessoa não vai sofrer um prejuízo sozinha, então que toda a coletividade, através do dinheiro público, vai ressarcir o prejuízo que aquela pessoa sofreu. Se eu tô falando aqui, se a gente tá pensando aqui num dano que é geral, que toda a coletividade sofre, como é que a gente vai se indenizar? Então não há que se falar em indenização quando o dano ele é geral. Aumentou o imposto e, consequentemente, o preço da gasolina ficou mais alto. Tem como todo mundo ajuizar ação em face da União pedindo indenização por causa disso? Não porque, gente, é um dano geral e não um dano específico. Então, o dano, ele tem que ser anormal e ele tem que ser específico. Fora isso, gente, eu posso ter qualquer tipo de dano. Inclusive, coloquei aqui como uma observação, dano moral. É possível que eu ajuize uma ação em face do Estado, em face da União, em face do município, gente, simplesmente pedindo indenização por dano moral? Sim. Porque em momento nenhum o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição falou que eu só posso pedir dano material, dano patrimonial. Ele fala danos. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Danos. Então, a responsabilidade civil do Estado aqui, ela é objetiva, seja no caso de dano patrimonial, seja inclusive no caso de dano moral. E aí coloquei um informativo aqui que eu preciso que você leia essa decisão, que é o informativo 854 do STF, em que o STF ele foi analisar a responsabilidade civil do Estado em virtude de dano moral causado para o preso em situação degradante. O preso em situação degradante tem direito à indenização com base na responsabilidade civil em virtude de dano moral. Qual que é a história, resumidamente, porque tem pertinência temática com a sua prova, então pode aparecer. Um determinado preso num presídio estadual, ele ajuizou uma ação pedindo indenização com base no 37, parágrafo 6º, pedindo indenização em virtude de danos morais
porque ele estava em um presídio superlotado, né? Ele estava numa situação degradante, era um presídio que realmente colocava os presos em condições subhumanas, e ele ajuizou uma ação pedindo indenização. E qual que foi, no final das contas, depois de muita discussão, de uma rica discussão do STF, qual que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Sim, tem direito à indenização. Tem direito à indenização por quê? Porque o Estado ele tem um dever de garantir a integridade do preso, o Estado tem um dever de garantir a dignidade da pessoa humana, e o Estado estava descumprindo nesse caso, estava colocando aquele preso em uma situação degradante. O Estado teve que indenizar R$2.000, de curiosidade, quanto que ele recebeu, o Estado teve que indenizar em virtude de danos morais. Então, sim, o Estado responde em virtude de danos morais, em virtude, na situação, né, do preso em situação degradante. Tá? Então, esses danos, eles podem ser tanto patrimoniais, materiais, quanto inclusive danos morais. Posso ajuizar uma ação pedindo um dano estético. O que importa é que o dano seja anormal e que o dano seja específico. Entendido o dano, a gente continua lá no parágrafo 6º. Então, o parágrafo 6º fala que as pessoas jurídicas que a gente já viu responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, agentes nessa qualidade. Quero entender com vocês quem são esses agentes na qualidade de agentes, né? E aí, quando a doutrina trata desse tema, gente, ela fala que vai ser considerado ou vai estar na qualidade de agente aquele que estiver no exercício da sua função ou que pelo menos estiver a pretexto do exercício da função. Então, é aquele que está no exercício da função ou a pretexto do exercício da função. Vou pensar em 3 situações específicas aqui com você. Você vai me responder se tem ou não responsabilidade civil do Estado. Bora fazer esse exercício que aí a gente consegue enxergar todos os aspectos aqui que a gente poderia imaginar. Primeira situação é o seguinte. Zezinho, policial civil do estado do Rio de Janeiro, estava atuando em uma operação policial no exercício da sua função durante seu horário de trabalho. Por algum acaso, ele atirou e aquele tiro acertou uma pessoa que estava atravessando o outro lado da rua. Essa pessoa que sofreu um dano pode ajuizar uma ação em face do estado do Rio de Janeiro pedindo indenização, com base na responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º? Pode. Pode, porque, gente, Zezinho, né, que eu falei, Zezinho estava no exercício da função. Segunda hipótese, Zezinho, esse mesmo Zezinho, estava no seu horário de folga, passeando com a família na praça da cidade. Não estávamos em momento de pandemia, tá? Podia sair, agora não pode, fica em casa. Não sei se você está assistindo esse curso, essa aula, enquanto a gente ainda está de quarentena, mas fique em casa. Eu tô aqui gravando para vocês de casa também para garantir que, né, a gente tenha menos pessoas, que a gente não tenha tanta gente assim na rua. Mas enfim, imaginemos que a gente não tava nesse período de pandemia, o Zezinho tava passeando com a família no seu horário de folga lá na rua, na praça perto da casa dele, tomando um sorvete, enfim. Ele vê um assalto acontecendo do outro lado da praça. Zezinho pede para a família se esconder, vai correndo lá para tentar evitar aquele assalto. Por algum motivo, ele atira numa pessoa que estava do outro lado da rua, a pessoa quer pedir uma indenização. Ainda assim, neste caso, o Estado do Rio de Janeiro tem um dever de indenizar aquela pessoa que levou aquele tiro? Tem. Tem responsabilidade civil? Sim. Sim, por quê? Porque ainda que ele estivesse no horário de folga, ele estava a pretexto do exercício da sua função. Ele estava ali naquele momento, gente, atuando como policial. Se ele estava naquele momento atuando como agente integrante da polícia, o Estado também vai ter que responder. Tranquilo? Terceira e última hipótese, gente. Zezinho sai do trabalho, chega em casa, pega a mulher com outro na cama. Possesso, cego de raivas, o Zezinho pega a arma, atira no amante, acerta na perna do amante. O amante pode ajuizar uma ação pedindo indenização em face do estado do Rio de Janeiro, porque sofreu esse tiro, porque levou esse tiro do Zezinho quando estava lá naquela situação de calor, enfim, de emoção na vida privada deles? Não.
Não, por quê? Porque neste caso, gente, o Zezinho ele não estava nem no exercício da sua função de policial e nem a pretexto do exercício da sua função de policial. Concorda comigo? Zezinho, nessa situação, ele estava atuando na sua vida privada. Ele estava atuando com base em situações totalmente ligadas à sua vida privada que não tinham nenhuma ligação à sua atuação como agente público. Então, nesse caso, o Estado tem responsabilidade civil objetiva? Não. O Estado não tem, porque neste caso o Zezinho é quem vai responder. O Zezinho responde, e aí não é nem com base aqui no 37, parágrafo 6º, ele responde totalmente com base lá no direito civil. Naquele momento ele estava atuando como se fosse uma pessoa particular. Tá claro? Então, o agente, para que eu tenha essa responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas que a gente está vendo aqui, ou ele tem que estar no exercício da função, ou a pretexto do exercício da função. Claro, gente? Beleza. Continuemos lá no parágrafo 6º, então. Então, ele fala que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos, ok, que seus agentes nessa qualidade, ok, causarem a terceiros. Quero entender com você quem é esse terceiro que pode vir a sofrer um dano e pedir indenização com base na responsabilidade civil objetiva. Pessoal, antes da gente entender o que eu coloquei aqui no nosso material, deixa eu te contar o que o STF entendia antes. Não é o que vai cair na sua prova, porque o STF mudou de entendimento. Durante muito tempo, o STF entendia que só teria direito à indenização com base na responsabilidade civil objetiva que a gente está vendo aqui, os usuários do serviço público. O STF falava que se quem sofresse o dano fosse um não usuário do serviço público, o não usuário não teria direito à indenização com base na responsabilidade objetiva. Ele poderia até pedir indenização, mas que aí seria responsabilidade subjetiva, tinha que comprovar dolo, comprovar culpa, aquela história toda que a gente não pensa aqui, que a gente não trabalha aqui. O STF mudou o seu entendimento e hoje ele entende de forma correta, vamos ser muito sinceros, ele entende que tanto o usuário do serviço público quanto o não usuário do serviço público tem direito à indenização com base nessa responsabilidade civil objetiva. Então, terceiro para a gente aqui, no 37, parágrafo 6º, né, que é aquela pessoa que sofreu o dano, vai ser tanto o usuário do serviço quanto o não usuário do serviço. Não temos dúvida mais com relação a isso, tá, gente? Tanto o usuário do serviço público quanto o não usuário do serviço público tem direito à indenização com base na responsabilidade civil objetiva. Tá claro? E aí, pra gente finalizar o 37, parágrafo 6º, vou até pegar ele aqui pra gente ver que a gente tá completando já todos os elementos aqui. Então, ele fala aqui, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E aí, pra gente finalizar, a gente tem que trabalhar esse finalzinho, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, com relação ao direito de regresso, a gente tem que entender primeiro o que seria esse direito de regresso para depois a gente compreender o porquê que aqui eu preciso da comprovação de dolo ou culpa. Quando a gente fala que a responsabilidade civil ela é objetiva, né, que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, é importante que a gente compreenda que a gente está falando aqui o tempo todo da pessoa jurídica. Concorda comigo? A pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, tem essa responsabilidade civil objetiva. O agente público, pessoal, não. O agente público ele só vai responder futuramente na ação de regresso. O valor de indenização que vai ser pago para a pessoa que sofreu o dano, ele é pago pela pessoa jurídica. E depois essa pessoa jurídica vai atrás do seu agente público e cobra do seu agente público. Então, basicamente, como que vai funcionar esse esquema? Maria, que sofreu o dano, ajuiza uma ação de indenização em face do Estado do Rio de Janeiro. Estou pensando naquele exemplo, tá? Do comecinho da aula, que ela foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela vai ajuizar uma ação em face do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, por ser pessoa jurídica de direito público, responde de forma objetiva. Então, não tem que comprovar dolo, não tem que comprovar culpa, né? Maria não tem que comprovar nem dolo nem culpa. O Estado do Rio de Janeiro paga para Maria aquela indenização.
Depois que pagou para Maria aquela indenização, o Estado do Rio de Janeiro vai atrás do seu agente público, seja na via administrativa, seja na via judicial, através de uma ação de ressarcimento, e pede para o agente público pagar, ressarcir aquilo que ele gastou. Só que nesse momento em que o Estado do Rio de Janeiro está cobrando do seu agente público, gente, a responsabilidade ela é subjetiva. Porque o agente público, ele responde se comprovado o dolo ou a culpa. É o que o finalzinho do parágrafo 6º fala pra gente. O parágrafo 6º fala, então, que é assegurado o direito de regresso. Esse direito de regresso, né, que é da pessoa jurídica em face do seu agente, contra o responsável, que é o agente, nos casos de dolo ou culpa. Então, cuidado, tá, gente? A responsabilidade civil do agente público, ela é uma responsabilidade subjetiva. O agente público vai responder perante a pessoa jurídica naquela ação de regresso ou na própria via administrativa, mas a pessoa jurídica tem que comprovar que aquele agente queria atuar ou que pelo menos atuou com culpa. Então, nessa história em que Maria ajuizou a ação em face do Estado do Rio de Janeiro, o Estado foi lá e pagou Maria. O Estado do Rio de Janeiro vai atrás do Joãozinho, que é quem estava dirigindo aquela viatura da Polícia Civil, comprova que Joãozinho atuou com dolo ou culpa, e aí tem direito ao ressarcimento. E aí o Joãozinho tem que ressarcir o Estado. Se nessa ação de regresso o Estado não conseguir comprovar que Joãozinho atuou com dolo ou que ele atuou com culpa, Joãozinho não tem que se responsabilizar. Joãozinho não tem que ressarcir o Estado porque ele só responde nos casos de dolo ou culpa. Tá claro, gente? Artigo 37, parágrafo 6º, finalizado? Ok. Uma observação para a gente continuar falando de responsabilidade civil. Uma observação. Quero entender com vocês a chamada teoria da dupla garantia. Teoria da dupla garantia. Pessoal, essa teoria da dupla garantia, ela é um entendimento do STF que aparece pra gente aí nesses dois informativos, né? Essas decisões que aparecem pra gente nesses dois informativos. Informativo 436 e informativo 519. Basicamente, o que a gente está discutindo aqui? Qual que é a pergunta que chega para o STF e o STF soluciona essa dúvida através dessa teoria da dupla garantia? A pergunta que chega é simplesmente o seguinte: é possível que a pessoa que sofreu aquele dano ajuize uma ação diretamente em face do agente público? É possível que Maria ajuize a ação diretamente em face do Joãozinho, que é quem estava dirigindo aquela viatura, em vez de ajuizar a ação em face do Estado do Rio de Janeiro? Então, seria como se eu saltasse a pessoa jurídica e eu ajuizasse a ação diretamente em face do agente público que causou o dano? Não. Para o Supremo Tribunal Federal, não é possível. A gente tem alguns autores que entendem que seria possível, o próprio STJ já teve algumas decisões nesse sentido, mas o que vai aparecer pra gente em prova é o entendimento do STF. E o STF entendeu que não é possível se ajuizar essa ação de indenização diretamente em face do agente público, porque necessariamente eu preciso seguir essa ordem do parágrafo 6º. Quem responde pelo dano é a pessoa jurídica depois tem o direito de regresso em face do seu agente público. O STF chama isso de teoria da dupla garantia, fundamenta isso, né, com base na teoria da dupla garantia. Entende a teoria para você não precisar decorar esse nome. O STF falou o seguinte, olha, o 37, parágrafo 6º, ele traz, obviamente, uma garantia para a pessoa que sofreu o dano, para a vítima, para o terceiro que sofreu o dano, que ele vai poder pedir uma indenização sem se preocupar em comprovar dolo ou culpa, né? A ideia é que a responsabilidade é objetiva por isso, porque aí eu não preciso comprovar nem dolo e nem culpa para eu ter direito à indenização. Só que além de ser uma garantia da vítima que sofreu o dano, também é uma garantia do agente público. O que o agente público tem garantido aqui? Tem garantido que ele só vai precisar se preocupar com indenizar ou não aquele dano depois da ação de regresso. Ele não tem que se preocupar com essa primeira ação de indenização. Então, o STF falou que, como é uma teoria de dupla garantia, eu não posso abrir mão sozinha dessa garantia. Então, eu não posso ajuizar a ação, Maria, né, no caso, Maria não pode ajuizar a ação diretamente em face do agente público. Tá claro? Necessariamente, ela ajuiza em face da pessoa jurídica, a pessoa jurídica depois tem o direito de regresso.
Tá claro, gente? Beleza? Então, essa observação, teoria da dupla garantia, é simplesmente a gente entender, colocar aí no seu caderno, que não é possível ajuizar a ação diretamente em face do agente público. Entendido isso, a gente passa para o último ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, que é a questão da responsabilidade civil do Estado por omissão. Responsabilidade civil por omissão. Pessoal, o que acontece aqui quando a gente fala dessa responsabilidade civil por omissão? Até então, a maioria das situações que a gente está pensando aqui, a gente está pensando em uma conduta do agente estatal que levou um dano a um terceiro. Então, comprovados aqueles 3 elementos que a gente viu lá no começo: conduta, nexo e dano, responsabilidade civil do Estado. Só que muitas vezes o dano, o prejuízo, ele vai ser causado a um terceiro, a um particular, não em virtude da conduta de um agente público, e sim em virtude da falta de conduta de um agente público. Muitas vezes o Estado, o município, a União ou qualquer outra daquelas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, elas deixam de atuar e nesse deixar de atuar, elas causam dano a um particular. A discussão que a gente tem que fazer, o que a gente tem que analisar aqui é quando que essa falta de conduta vai levar à responsabilidade civil por omissão. Por que a gente precisa analisar isso, gente? Porque nem toda omissão da administração pública ela é ilícita. Pode, inclusive, colocar essa frase no seu caderno, porque já apareceu uma vez numa questão de direito administrativo de delegado de polícia civil. Falava que nem toda omissão da administração pública é ilícita. Isso dá certo? Certíssimo. Muitas vezes, gente, a administração pública ela não atua, ela vai ficar parada, ela vai se omitir porque ela tem que ficar parada. Quando a gente estuda os princípios aplicáveis à administração pública, um desses princípios é o chamado princípio da legalidade. Concorda comigo? E o que é o princípio da legalidade para a administração pública? Ele fala que a administração pública só atua quando a lei determinar que ela atue. A administração pública só pode atuar quando a lei determinar que ela atue. Então, se em determinadas situações a lei não determina a atuação da administração pública, a administração tem que ficar parada. A administração não pode atuar, ela tem que se omitir. Só quando eu tenho uma determinação por lei falando para a administração pública fazer alguma coisa e ela não faz, é que eu vou pensar em responsabilidade civil por omissão. Então, não basta simplesmente na responsabilidade civil por omissão eu falar que teve uma falta de conduta. Na responsabilidade civil por omissão, eu tenho 4 elementos que precisam ser comprovados para que eu tenha um dever de indenização. Quais são esses elementos, gente? Eu preciso comprovar a falta de conduta, o nexo, o dano e o descumprimento do dever legal de agir. Então, eu tenho que comprovar para ter responsabilidade civil do Estado no caso da omissão. A falta de conduta, obviamente, o nexo, o dano e o descumprimento do dever legal de agir. O que seria o descumprimento do dever legal de agir? Gente, eu tenho que comprovar que existe uma determinação na lei, no ordenamento jurídico como um todo, mandando a administração pública agir, determinando que a administração pública atue, e ela não atuou. E essa falta de conduta levou ao dano, então existe o nexo e o dano. Então, nessa situação, comprovados esses 4 elementos, aí sim, nós temos responsabilidade civil do Estado. Tá claro? Uma dúvida que existe muito grande hoje, e que eu tenho certeza que se eu não falar aqui com vocês, eu vou receber inúmeras dúvidas com relação a esse assunto lá na área do aluno, é com relação à natureza jurídica dessa responsabilidade civil por omissão. Por que a gente tem essa discussão hoje? Porque durante muito tempo, e ainda é uma doutrina majoritária, ainda é o que em princípio seria cobrado para você em prova, a doutrina entendia que a responsabilidade civil por omissão, ela seria uma responsabilidade subjetiva. Provavelmente você já ouviu isso. Provavelmente você já ouviu que na omissão a responsabilidade civil do Estado ela é subjetiva. Não que seja necessário comprovar dolo ou culpa, porque a gente não está falando de dolo ou culpa aqui, mas a doutrina entende que esse descumprimento do dever legal de agir seria um elemento subjetivo e que isso justificaria uma responsabilidade civil subjetiva no caso da omissão. É o que a doutrina majoritária vem dizendo ainda, então se aparecer na sua prova, não se surpreenda e você vai na onda que a responsabilidade é subjetiva.
Mas o Supremo Tribunal Federal, ele vem tendo algumas decisões, na verdade, várias decisões, em que ele fala de responsabilidade civil objetiva, mesmo no caso de uma omissão, mesmo no caso do descumprimento de um dever legal de agir. O STF vem falando nesse descumprimento do dever legal de agir, quando eu tenho um dever específico. E ele fala que quando eu descumpro um dever específico, administração pública, né? Quando eu descumpro um dever específico, a responsabilidade ainda assim é uma responsabilidade objetiva. Então, para o Supremo Tribunal Federal, e alguns autores mais modernos também entendem assim, se eu tenho descumprimento de um dever legal específico pela administração pública, a responsabilidade continua sendo chamada de responsabilidade objetiva. Te dou um exemplo, gente, a morte do preso no presídio. Toda aquela história que a gente falou sobre a morte do preso no presídio se dá porque o Estado, a gente viu, ele tem constitucionalmente um dever de garantir a integridade física do preso, por causa daquela relação de custódia, e ele, por algum motivo, descumpre esse dever. Concorda comigo? Foi o que eu te falei lá da decisão do STF. Então, o Estado, ele tinha um dever específico de cuidado, de garantir a integridade física e moral do preso, e ele descumpriu esse dever. E aí, quando o STF falou dessa decisão, eu te dei o número da decisão lá e você vai ler, o STF fala que o Estado responde de forma objetiva pela morte do preso no presídio. Por quê? Porque ainda que seja uma omissão, ainda que seja um descumprimento de um dever legal, esse dever legal ele era específico, então a responsabilidade ainda é objetiva neste caso. Tá? Cuidado com isso, porque isso também já apareceu em prova. Essa questão do dever específico, do descumprimento do dever específico, e que aí sim a responsabilidade vai ser objetiva. Tranquilo? Para fechar o nosso assunto e, consequentemente, a gente fechar a nossa aula, uma observação no seu caderno, só para a gente entender a chamada reserva do possível. Reserva do possível. Pessoal, quando a gente fala de reserva do possível, é um ponto que já apareceu algumas vezes pra gente em prova, e eu não queria deixar de trabalhar com vocês essa reserva do possível pela situação atual que a gente vive, né? Dessa questão da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, enfim. Vou te explicar com um exemplo mais simples, depois eu te explico com base na nossa realidade atual por que eu acho que é um assunto interessante. A gente vem ouvindo algumas pessoas citarem essa tal de reserva do possível ou limite do possível. Basicamente, o que a reserva do possível ela traz pra gente, pessoal? Existem determinadas situações em que o Estado ele tem um dever legal de agir, só que por uma falta de condições ele deixa de agir. Vou te pensar num exemplo de segurança pública primeiro, depois a gente vai na questão da saúde, que aí é a nossa realidade atual que a gente está passando agora. Mas pensando no exemplo clássico, que é o exemplo de segurança pública. A nossa Constituição de 88, ela fala que é dever do Estado como um todo, né, garantir a segurança pública. Não fala? Fala. É um dever do Estado garantir a segurança pública. Agora, por algum motivo, você já foi assaltada? Ou pelo menos assaltado ou assaltado, ou conhece alguém que já foi assaltado ou assaltada? Provavelmente. Provavelmente você já sofreu algum tipo de violência, enfim, já roubaram, furtaram alguma coisa de você. Eu posso, gente, ajuizar uma ação em face do estado em que eu moro, que é o estado de Minas Gerais, porque eu tive o meu celular roubado quando eu estava parada ali no sinal vermelho, perto aqui da minha casa. O cara foi lá e pegou meu celular. Eu posso ajuizar uma ação pedindo indenização, pedindo para o estado ou para o município, sei lá, indenizar o celular que me foi roubado? Simples assim? Não. Mas o Estado tem um dever legal de garantir. Se a gente for pensar, eu tive um dever legal, o Estado tem um dever legal de garantir a segurança pública, ele descumpriu esse dever, tive uma falta de conduta, nexo e dano. Os 4 elementos da responsabilidade por omissão estão presentes. Só que por que eu não posso pedir indenização? Por causa da reserva do possível. Existem determinados deveres que o Estado tem, gente, que ele não consegue cumprir, não porque ele não quer, mas porque ele não tem condições. Porque o Estado sofre limitações. O Estado sofre limitações financeiras, ele sofre limitação de pessoal, o Estado sofre uma série de limitações que faz com que em determinadas situações ele não consiga cumprir o seu dever legal. Agora, pensando na segurança pública, se nesse momento em que eu estava sendo furtada, eu estava sendo roubada, tinha um conjunto de 10 policiais parados do meu lado, eles me viram sendo roubada, eles viram a pessoa me assaltando, e mesmo assim eles não fizeram nada. Neste caso, eles tinham condição de agir?
Tinham. Então, eles podem alegar que o Estado não tem que se responsabilizar por causa da reserva do possível? Neste caso, não. Nesse caso, não, porque neste caso concreto, o Estado tinha condições de agir, ou de pelo menos tentar agir, e não agiu. Então, nesse caso, caberia a responsabilidade civil do Estado. Então, reserva do possível é isso que eu tenho que analisar no caso concreto. Se era possível o Estado agir, ou se ele não agiu, se ele atuou com uma omissão porque ele não tinha condições de agir em virtude, enfim, das limitações mil que ele sofre. Por que a gente tem ouvido falar em alguns momentos dessa questão da reserva do possível? Em virtude dos leitos em hospitais. Qual que é o maior problema que a gente tem dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Estrutura de saúde, que não só aqui no Brasil, que já não era muito boa mesmo, mas em vários países do mundo, a estrutura de saúde ela não consegue receber todas as pessoas infectadas pelo vírus. Então, muita gente acaba morrendo, espero que a gente não tenha um número tão grande assim, mas muita gente pode acabar morrendo em virtude da falta de leito em hospital, da falta de UTI em hospital. E aí a família dessa pessoa que veio a falecer porque não tinha uma UTI, um leito de hospital para recebê-la naquele município em que ela vivia. Essa família, ela pode ajuizar uma ação pedindo uma indenização do Estado? A depender do caso concreto, o Estado não vai ter que se responsabilizar. A depender do caso concreto, e estou dizendo que no caso concreto, porque tem que se analisar todas as situações, né? Mas a depender do caso concreto, o Estado não teria que se responsabilizar. Por quê? Reserva do possível. Olha, é impossível, não consigo, não tenho condições financeiras, orçamentárias, de pessoal para atender essa quantidade de pessoas. Então, neste caso, o Estado poderia se isentar dessa responsabilidade, ainda que eu tenha um descumprimento de um dever legal, que é o dever de garantir a saúde, que também é um dever garantido constitucionalmente a toda a sociedade, né, dado esse dever dado ao Estado, mas o Estado poderia alegar reserva do possível no caso concreto, porque ele, ainda que quisesse fornecer, ele não tinha condições em virtude de todas as limitações que ele sofre. Tá claro? Reserva do possível. Acho bem boa questão de prova, viu, gente? Em virtude disso tudo que a gente está vivendo, talvez futuramente na sua prova, talvez nem tanto numa prova objetiva, poderia ser também uma prova objetiva, mas numa prova dissertativa, enfim, dá pra gente pensar numa boa questão com relação à reserva do possível. A gente tem que começar a pensar agora nesses pontos que o nosso examinador tá vivendo, né, e que o nosso examinador vai pensar em alguma questão que trate sobre isso. Tá bom? Gente, obrigada pela companhia ao longo dessas nossas 5 aulas. Eu espero que eu tenha atendido vocês. Tô gravando aqui de casa, né? Tô dando essa aula aqui de casa. Então, desculpa talvez se o som às vezes não ficou tão bom assim, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu volto para os estúdios do Supremo, mas eu não podia deixar de ajudar vocês e ficar aqui com vocês ao longo do curso, né? Não ia parar simplesmente as aulas. Qualquer coisa, eu tô super à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar aí na área do aluno, podem me procurar lá no Instagram, só procurar Professora Flávia Campos, tudo junto que eu tô lá. Tento ajudar vocês por lá também. Espero que a gente comemore daqui a pouco a sua aprovação. Espero de verdade que você esteja conseguindo se preparar com psicológico, né? Não vou dizer nota 10, mas que você esteja conseguindo lidar com essa situação, porque a sua prova tá chegando, daqui a pouco ela tá aí e você tem que estar preparado. E é por isso que a gente tá aqui de mãos dadas com você até a aprovação. Até mais, gente. Obrigada pela companhia mais uma vez.